Faleidejesus.com.br. Estou aqui nesse final de tarde, aqui no jardim da minha casa, com o pastor Eliseu Alexandre Fogaça. Realmente, o pastor Eliseu, eu tenho conversado muito com ele e me identifiquei muito com o que ele pensa, com o que ele fala. Me identifiquei muito com as posições que ele tem quanto ao Evangelho. A proposta nossa desse site inicial é fazer com que a igreja vá buscar o rebanho e que nós passamos a conhecer a verdade, como é o Evangelho, o que precisa ser melhorado. Repito, essa conversa que teremos aqui hoje será muito profunda. E não queira, vou dizer para você já, não queira que a gente está falando dessa comunidade ou daquela comunidade, igreja católica ou igreja evangélica. Nós estamos falando do Evangelho do Senhor, Evangelho do Reino. E eu queria aqui agora falar com o meu amigo pastor Eliseu Alexandre Fogaça. Pastor Eliseu, né, pastor Eliseu? Isso. Pastor Eliseu, uma breve biografia bem rapidinha do senhor. O senhor me confidenciou que o senhor esteve 13 anos à frente de comunidade, pastoreando igrejas. Uhum. Bom, pela graça de Deus, a gente desde criança já participando de igreja, de movimentos, envolvendo-se com ministérios. Logo cedo meu pai me ensinou muito bem os caminhos do Senhor. Então o amor ao Evangelho, o amor ao ministério, ele é uma consequência muito natural na minha história, na minha vida. E eu não posso assim precisar quanto tempo de ministério eu tenho, mesmo porque como pastor ordenado, eu fui ordenado em 2008, recebi uma ordenação pastoral. Porém, antes disso, já trabalhamos com outras igrejas, com outras comunidades, inclusive com a comunidade evangélica Sara Nossa Terra, durante um bom período. E é isso, estamos sempre dispostos a fazer aquilo que Deus nos manda. Diante do que o senhor está vendo hoje, nós tivemos a oportunidade, a semana retrasada o senhor me acompanhou lá nas gravações do nosso site, o senhor trocamos algumas opiniões sobre esse trabalho que a gente está iniciando agora. Uhum. E o senhor teve a oportunidade de estar com a gente lá no Vale do Ribeira, visitando algumas igrejas, isso, vendo o trabalho que é feito lá. E a gente veio conversando muito no caminho. Eu vou fazer uma pergunta aqui para nós iniciarmos a conversa. Pois não. O que tem incomodado o senhor como pastor do que está acontecendo hoje com a igreja de uma forma geral? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: quando se fala em evangelho, nós não estamos falando de denominações. Eu imagino que se nós partirmos do princípio denominações, nós conflitaríamos as várias denominações existentes, mas eu prefiro ficar com o evangelho, mesmo porque o evangelho é a maior herança que Deus nos deixou depois de ter mandado Cristo. Então ele deixou o quê? O Evangelho de Cristo para nós. E a nossa tarefa, aliás, não é tarefa do pastor, mas é tarefa daqueles que aceitam ao Evangelho, que aderem ao Evangelho, é a tarefa anunciar o Evangelho aos que não o conhecem. Razão é essa pelo qual as igrejas se tornaram, se formaram, e elas, então, cada uma nos seus conceitos, nas suas divisões denominacionais, na sua forma de ensino, então elas tentam pregar o Evangelho. O que tem inquietado a mim pessoalmente, estou falando assim de uma opinião minha, é que me parece que as pessoas elas têm confundido um pouco o Evangelho com a igreja denominacional. Então as pessoas elas estão sendo convidadas a ir para Jesus, mas se ela não se adequar a uma igreja, ela parece-me que ela não foi totalmente a Jesus. Então a crise que eu enxergo hoje é que a igreja está meio perdida com respeito ao que é Evangelho de Cristo e o que é uma igreja.
Igreja como instituição, quero esclarecer. Como Igreja de Cristo, nós somos chamados para fazermos parte de uma única família chamada Igreja de Cristo. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos trazendo uma pessoa, um indivíduo, uma família, uma cidade, um povoado, como nós vimos hoje, nós estamos convidando essa pessoa para vir a Cristo. Eu creio que as pessoas elas não estão tendo crise com Cristo, mesmo porque Cristo é reconhecido como o Senhor, que mudou a história, e que as pessoas não têm crise com Cristo. A grande crise que eu vejo é com relação às igrejas, às instituições, às denominações, que me parece estarem um tanto quanto perdidas, não sabendo muito como fazer para ensinar as pessoas a conviverem e terem uma relação saudável com Deus. Eu tenho analisado e conversado com pessoas e tenho, durante um bom tempo, escrevi um livro a respeito. O livro está para ser editado, ele tem como título A Síndrome de Eleazar, e eu tenho observado durante um bom período, analisando o procedimento, a conduta, tanto de pessoas comuns da igreja, como nós denominamos, como também lideranças, e eu tenho visto muitas áreas e muitas questões que envolvem essa relação igreja e Deus. Isso eu tenho visto as pessoas crescendo nas igrejas de uma forma doentia, e como consequência a igreja vai perdendo a sua razão, a sua identidade. Eu imagino que quando a gente fala de síndrome, o termo síndrome, ele não identifica como uma doença em si, mas como vários sintomas que caracterizam uma doença. O que inquieta realmente o meu coração é que os pastores, os líderes, enxerguem hoje a necessidade de reverem os seus ministérios. Se o que nós temos como ministério é para pastorear uma igreja, uma instituição, uma doutrina, ou se nós formos chamados para irmos aonde estão os perdidos e buscarmos e ensiná-los a viver na relação diária com Deus, com muito mais dinamismo do que queremos que elas estejam com as nossas igrejas denominacionais. Hoje, na nossa viagem lá para o Vale do Ribeira, eu tive a oportunidade de entrevistar duas pessoas lá, e eu perguntei para eles assim, me fala 5 marcas de cerveja. E as pessoas na ponta da língua. Teve um lá que chegou a mais de 10 marcas. E eu perguntei para ele dizer 5 mandamentos de Deus. Um travou e não quis dizer, o outro disse tudo de forma errada. Eu queria que o senhor sorteie na cabeça, assim, rapidinho, 5 marcas de cerveja. Se é Skol, pode Skol. ser a Bavária, não tá? Bavária. A Brahma. Brahma. A Brahma, Antártica, que Cristal, Itaipava e a que é de Tula, como é que é? Skol. Skin Cariol. Skin Cariol. Nossa, já deu quase 10 aí. Agora você falar assim bem rapidinho pra mim, dos 10 mandamentos, fala 5 pra mim. Olha, não roubar, não beber e não matar. Falso testemunho. Falso testemunho e o que mais? Esqueci. Taipava, Skol, Taipava, Skol, Brahma, estamos quase lá. Kaiser, Boema, Boêmia. Bavária. Mas 5 já deu. Agora, bem rapidinho, fala 5 mandamentos da palavra de Deus. Deus é por nós, quem será contra nós? Não, isso não é mandamento, isso é ordenança, isso é promessa. 5 mandamentos, nós temos 10 mandamentos. Fala 5 pra mim, vê se você sabe. De Bíblia também, eu tô meio complicado. Complicado, né? Hein? Mas eu queria que falar o seguinte, Geraldo, Deus, chega o tempo de Deus na sua vida também, e nós vamos estar orando por essa região, por esse lugar, e vamos estar orando por você Se Deus também. quiser. Você está nas nossas orações. Lembra de mim. Será lembrado. E Jesus te ama. Eu vejo assim, muitos pastores e líderes talvez estão subindo no púlpito
e julgando ou dizendo que as pessoas não estão indo para Deus e tal, mas o povo lá de fora também, que precisa desse homem de Deus para ir lá e falar, para mostrar para esse povo onde ele está errando, também não está acontecendo. Quer dizer, ou a pessoa, num determinado momento, toma a decisão de entrar dentro de uma igreja, certo? Mas daí há vários conceitos, ele bebe, ele fuma, ele joga, e ele vai pensar, como é que eu vou lá, vou passar vergonha, a turma viu na porta do boteco, lá no boteco, agora dentro da igreja, como é que eu vou me relacionar com meus amigos? Então, esse chamado, eu tenho até um take que eu gravei aqui, nós somos chamados para buscar almas, e não para que as almas corram atrás da gente. Não está um pouco confusa essa situação, essa relação, pastor Eliseu? Bom, você fez entrevista com pessoas que se declararam não pertencerem a uma igreja evangélica. Eu convido você a fazer essa pesquisa com pessoas de dentro da igreja que se dizem evangélicos. E vou fazer. Você não vai ter muita surpresa, não, nas respostas delas. Vou perguntar as últimas 5 novelas da Rede Globo. Isso, vão saber na ponta da língua, com certeza. Quem foi o herói da última novela? Pois é. Agora, vamos fazer uma reflexão muito simples aqui. Por que as pessoas conhecem bem as marcas de cerveja e as marcas os nomes de time de futebol e assim por diante? Porque essas coisas fazem parte da vida delas. E quando você pergunta algo relacionado à relação com Deus, e elas não sabem, é porque isso não é muito familiar. Ela não tem relação com isso. Não é muito difícil de você entender isso aí. Quando nós temos uma relação aproximada com alguém, seja um chefe, seja um pastor, seja um pai de família, quando nós temos uma relação aproximada com alguém, o que naturalmente começa a acontecer com a gente? A gente começa a gesticular igual àquela pessoa. Nós começamos a falar igual àquela pessoa fala. O meu filho repete coisas que eu faço. Ele diz coisas que eu digo. Por que nós temos dificuldade de diretamente dizer coisas a respeito de Deus? Porque estamos fracos na nossa relação com Deus. Como ser exigido uma resposta de algo ao qual eu não estou acostumado? Talvez eu conheça tudo de igreja, conheça todos os pastores, todos os dogmas, mas eu tenha dificuldade de responder perguntas simples que faz parte da minha relação pessoal com Deus. Eu tive uma experiência essa semana, onde um profissional que trabalha comigo na área de produção, produz o meu material de internet, trabalha na área de marketing com a gente lá no meu trabalho, e ele me questionou se Maria tinha subido ao céu. Aí eu peguei e mostrei para eles, em João, capítulo 3, versículo 13, que Deus fala claramente que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Jesus Cristo, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando eu mostrei isso para ele, ele olhou para mim e falou assim, mas peraí, Maurício. Eu peguei a Bíblia, coloquei na frente dele e falei, olha, você está fazendo uma pergunta que eu estou respondendo na palavra. Maria não pode estar com Deus, mesmo que o homem queira, se a palavra diz que não está. Sim. Aí eu mostrei lá em Hebreus que só há um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Aí ele começou a ficar preocupado. Aí ele disse que ia perguntar para o padre, para o sacerdote dele lá. Eu falei assim, faça o seguinte, estude melhor, mostre e faça o seguinte questionamento. Chegue com a Bíblia, mostre e peça para explicar. Porque de duas alternativas, ou a pessoa vai falar que a Bíblia não é bem assim, entendeu? Ou ela vai falar, não, você está certo e mude de igreja, ou creia de forma diferente. Mas nisso também eu estou vendo uma crise dentro do Evangelho hoje. Qual que é a crise dentro do Evangelho hoje? É que nós temos um povo hoje que nós temos um povo que adora fitinha, imagem, livrinho, papelzinho. A relação com o divino ela só acontece se tiver algo materializado, que vocês chamam de sincretismo religioso. Sim. Certo? E nós estamos... Isso estava uma força para se banir isso no Brasil. E estamos se importando hoje de novo.
Hoje parece que se a pessoa não sair com um papelzinho da igreja que seja, não valeu ele ir para a igreja. Bom, talvez isso seja uma das preocupações minha. Como eu falei, a minha preocupação é que as origens do Evangelho deixado por Cristo, né, para nós, tenha sido distorcido durante um bom trajeto aí da história, que a gente entendendo um pouco da história da origem da igreja, você vai entender que muitas coisas que nós aderimos como verdade, elas não são exatamente aquilo que a Bíblia diz. E pior ainda se torna quando nós adotamos o sincretismo, chamado sincretismo, né? Quando nós começamos a querer que os objetos que a própria história nos ensina, a história bíblica nos ensina, que foram utilizados como movimentos de Deus na história do povo, até a Arca da Aliança, por exemplo, as pessoas queriam adorar mais o objeto do que o próprio Criador. Então é inerente ao coração humano querer ter algo palpável para adorar. Faz parte da natureza rebelde, humana, não é? Tendenciosa ao pecado, querer ter algo palpável no qual ele possa ver, adorar palpavelmente. Tanto eu falo que a crise do humano com respeito à relação com Deus é tão grande que o cega de uma forma tão grande a ponto de ele aceitar umas ideias absurdas do ponto de vista bíblico como esses que você acabou de se referir. Eu sinto muito, mas eu torço, é a minha torcida, que tais líderes não permaneçam e não ensinem durante muito tempo, não. Porque eu creio que a Igreja de Cristo irá enxergar essas mentiras tidas como verdades, enganando as pessoas. Por que eu sugeri para você fazer essa pesquisa de opinião dentro das igrejas? Porque uma pessoa que aceita um lencinho, uma toalhinha, uma pessoa que aceita um objeto como sendo abençoado, confrontado diretamente contra a palavra de Deus, é uma pessoa que não tem conhecimento. Se ela não tem conhecimento, ela é passível de perecer, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de entendimento, de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Assim, o resumo da minha inquietação, talvez eu não possa definir de uma forma única isso, mas é muito envolvente, é muito grande a urgência que nós temos hoje. Mas o meu clamor, o que inquieta o íntimo no meu coração, é que Deus envie cada vez mais pessoas que contestem essas aberrações. Para mim, o termo correto aí é aberrações. Aberrações. Temos falhado na nossa relação com Deus, pautada na palavra dele. Ele nos ensina como termos uma relação saudável, ele deixou um manual de instruções para nós, porém nós substituímos isso por outros mecanismos, como se isso substituísse a presença de Deus na nossa vida. E olha, a consequência disso, talvez você que está me vendo, me ouvindo, você pense o seguinte: mas a minha vida está abençoada, eu faço esses rituais que você questiona, a minha vida está abençoada. Meu caro, a tua vida não se resume ao que você está vivendo hoje. Você tem uma descendência, você tem os que virão. E eu vou te garantir uma coisa, a história muda. Como diz, o mundo dá voltas. E não avalie a sua vida como sendo ela que determinará o futuro das gerações e de como o Evangelho será visto nas outras gerações. Temos que nos preocupar com isso. Talvez você tenha tido um livramento porque você fez o que mandaram fazer, usou os sincretismos que nós citamos aqui, deu resultado na sua vida, e coisas essas que talvez eu não pudesse nem explicar para você como você gostaria, mas como que isso funcionou para mim. Entenda uma coisa, nós temos um alerta feito pelo próprio Deus. A Bíblia nos alerta de que Lúcifer ele pode se transformar em anjos de luz para nos
enredar, para nos enganar. Eu chamo a tua atenção para que você tire os olhos dos chamados milagres e atente os seus olhos para o Senhor do milagre. Porque milagres não são somente Deus quem faz. A Bíblia diz que Satanás também pode fazê-los e ele sabe muito bem como fazer. Para encerrar essa aqui, nós vamos conversar muito, vamos ter muitos blocos aqui, pastor Eliseu. Para encerrar, nós somos conquistados há 514 anos atrás, né, pelos portugueses, e foi fincada aqui uma igreja católica romana, e que trouxe aí sem falar de igreja, né, mas trouxe uns rituais, uma bagagem grande. E tá difícil do homem, essa adoração romana, ela desvirtuou totalmente a visão do evangelho, né? Então hoje o evangelho verdadeiro está sendo pregado. Eu quero dizer para você aqui, que muitos pastores têm feito um trabalho muito sério e têm amado esse evangelho, têm levado o evangelho verdadeiro, isso aqui, na essência de como ele é. É que ele está tomando um caminho e que nós estamos alertando no faleidejesus.com.br. Essa é a nossa preocupação, essa é a inquietação aqui do pastor Eliseu. E olha, é um homem inteligente, vivido, e que nós teremos grandes debates aqui. Eu quero dizer para você aí que eu não concordo com o pastor Eliseu. Eu acho que ele está falando não está certo. Eu quero te desafiar. Você está desafiado agora. Porque falar é muito fácil. Falar e não concordar é muito fácil. A cadeira está aqui, a câmera está aqui. Conteste a cada ponto que ele disse, vem aqui, eu te dou esse espaço para você responder. Se você acha que Maria foi ao céu, sentou ao lado de Deus, pegue a Bíblia, vem aqui e prove para mim. Se você acha que todos esses sincretismos, entre outras coisas que estão acontecendo, não são verdadeiros, prove para mim na Bíblia. Nós não queremos ser massa de manobra, que vamos conduzido, né, pastor? Seguindo como a moinha que o vento espalha. Uhum. Certo? O Silas Malafaia falou para mim assim, uma vez eu vi uma pregação dele, ele falou, interessante, ele falou, critique, avalie, entendeu? Questione, tire o que é bom. Sim. O Silas Malafaia falou isso. E parece que as pessoas hoje não querem questionar, avaliar, criticar, né? Você é conduzido a um grupo de pessoas, você é obrigado a conviver lá e tem que aceitar tudo que está lá dentro, né? É mais cômodo, né? O ser humano é comodista, é muito mais cômodo eu ficar na minha zona de conforto, não ter atrito com ninguém, não vou ter problemas com ninguém. E todo questionamento ele gera conflito. Então talvez o grande problema cultural que eu também encontro na nossa geração são fracos de argumentos. E uma vez que ele percebe que o argumento do outro é mais forte, ele já parte para a ignorância. Infelizmente é uma questão cultural. Nós precisamos aprender o debate saudável, que nos ensina com as diferenças que temos. Nós não somos obrigados a concordar com a massa e nós precisamos ter princípios de conduta autênticos, verdadeiros, sinceros. E com respeito à relação com Deus, não dá para inventar meio termo, meio caminho. Não invente moda que não vai dar certo. A relação diária com Deus, se você não tiver uma relação saudável com Deus, eu sinto muito. A Bíblia diz que muitos chegarão à presença dele e dirão, mas em teu nome eu falei, eu fiz, e ele dirá, eu não vos conheço. Exatamente. Tá? A tua fé, o que você chama de fé, de atividade espiritual, sei lá que nome você queira dar, não é regra para você entrar no reino dos céus. Ali só entrarão pessoas remidas pelo sangue de Jesus Cristo e pessoas que viveram o Evangelho de Jesus Cristo sem meias medidas, sem meios termos, sem charlatanismos e sem os ismos mais que a gente tem visto por aí, infelizmente. Eliseu, foi maravilhoso conversar com você aqui. Eu agradeço. Esse é o primeiro take. Nós teremos vários blocos aqui
Existe a questão falamos aqui de uma introdução, uma palhinha, né? Nós temos algumas situações aí que, umas unção que está vindo aí, né? Unção, outra unção, umas teologias, a questão de manter as pessoas pelo medo, outra questão que nós precisamos falar muito e mostrar a luz da Bíblia, a questão de por que tantas correntes uma em cima da outra nas igrejas, por que tantos cargos que a turma dá na igreja, por que tantas reuniões, mas são assuntos que nós vamos despertar as pessoas e chamar para um despertar. Falei de Jesus aqui com o pastor Eliseu, quero agradecer ao senhor pastor Eliseu, que Deus te abençoe, Eu que agradeço pelo e vai ser só o começo da conversa, hein? Ok. Valeu!